Muito boa noite a todos que podem nos ver e ouvir. Tivemos pequenos probleminha aqui no início, mas já foi tudo consertado. Boa noite ao apóstolo Deltamar, boa noite ao senhor Kleber. Estamos mais uma vez aqui para um segundo debate entre o apóstolo Deltamar e o senhor Kleber. O apóstolo Deltamar, que é discípulo e apóstolo do profeta Cacô Filipe, e o senhor Kleber é membro de uma igreja evangélica, e hoje o tema desse debate é: a Bíblia é o suficiente para os cristãos? O senhor Kleber vem afirmando que a Bíblia é o suficiente para os cristãos chegarem à salvação, quando que o apóstolo Deltamar afirma que somente um profeta vivo é o caminho para a salvação. E é tudo isso hoje que nós vamos conhecer e saber aqui quem está com a verdade, para que todos tenham um bom entendimento. Acompanhe esse debate até o final para que você, por si só, tire as suas conclusões do que vai ser dito e do que vai ser falado aqui. Vou dar 2 minutos para que vocês se apresentem, para que as pessoas que estão nos assistindo e que irão nos assistir possam saber quem são as pessoas que aqui estão para debater e o que vocês defendem. Vou dar 2 minutos a cada um para que vocês possam se apresentar e que todas as pessoas que assistem, que irão assistir, saibam o que vocês vêm defender aqui, o que vocês vêm apresentar aqui, ok? Começando com o apóstolo Deltamar. Apóstolo Deltamar, o senhor tem 2 minutos para se apresentar. Ok, muito obrigado, muito boa noite, irmão Eli, é um prazer estar aqui de volta e tê-lo, irmão, aqui. Muito boa noite, senhor Kleber Pereira, obrigado por ter voltado novamente para um segundo debate. Espero que as pessoas que assistiram o debate anterior e que irão assistir esse debate em torno da palavra possam ser ajudados em algum momento e que eles possam tirar as suas próprias conclusões. Cada pessoa deve ser o seu juiz aqui na terra sobre o que é certo e sobre o que é errado, porque cada um dará conta a si mesmo diante de Deus. O seu bispo, o seu ancião, o seu apóstolo, o seu pastor, não estará lá no julgamento para defender você, mas assim como você veio sozinho para a terra, você irá sair sozinho, e você irá se apresentar diante de Deus sozinho, de tudo que você fez aqui na terra. Então, a prova que você tem que responder é a prova do seu tempo. Em cada tempo, Deus dá uma prova à humanidade, e a prova é responder às questões, se tal profeta é verdadeiro, se ele tem a palavra de Deus, e assim por diante, e você está diante da prova do seu tempo, que é o profeta Cacô Filipe. Depois que o profeta tornar-se história, não vai adiantar você retornar para dizer: agora creio que Cacô Filipe é um verdadeiro profeta. Como fazem hoje milhões de pessoas dentro do cristianismo, que diz que Jesus era um verdadeiro profeta. Mas, se eles estivessem lá, eles estariam entre aqueles que gritariam: solte-nos Barrabás e crucifique Jesus. Né? Eles estariam entre aqueles que gritavam: este é um falso profeta, é um herege, este faz esses milagres pelo poder do Beelzebu e assim por diante. Eu sou Deltamar Costa, pela graça de Deus, discípulo e apóstolo profeta Cacô Filipe, aqui no Brasil. Que Deus abençoe a todos. Obrigado. Obrigado, apóstolo Deltamar. Senhor Kleber, o senhor também tem 2 minutos para se apresentar, para que as pessoas lhe conheçam e saibam o que você veio defender. Boa noite a todos, boa noite, irmão Eli, boa noite, irmão Deltamar Costa. Eu me chamo Cleberson Pereira e a minha defesa aqui, meus amados irmãos, é que a Bíblia, ela é suficiente para nós. Ela é suficiente para nos guiar, para nos orientar. Ela é a regra de fé e prática de todos os cristãos. Não precisamos de uma nova revelação. Não precisamos de uma nova mensagem. O que precisamos é a Bíblia, o que está contido na Bíblia, as revelações da Bíblia. Eu não creio que, por exemplo, Deus passou 1.600 anos inspirando os profetas da Bíblia à toa.
para que, no término de tudo, as suas inspirações venham a cair em descrédito. Portanto, eu creio que a revelação bíblica está completa, e é suficiente para todos aqueles que querem servir a Deus. Nós não precisamos, nos dias atuais, de uma nova revelação. Você não precisa de uma nova revelação. O que você precisa agora, nesse século XXI, é apenas de iluminação para entender a revelação, para entender aquilo que Deus já revelou na sua palavra. E eu acredito que Deus tem os seus princípios eternos, que nas Escrituras Sagradas não precisa dizer-me ou nos dizer o que é pecado, o que é certo, o que é errado, porque a Bíblia já nos mostra. O livro do profeta Cacô Filipe não pode ser uma revelação vinda de Deus. Não pode substituir a Bíblia, a palavra de Deus. Porque ali Deus inspirou homens e mulheres. Ok, seu Kleber. Então, vamos começar. Nós teremos hoje blocos de pergunta, resposta, réplica e tréplica. E nesse primeiro bloco, quem vai começar fazendo a sua pergunta é o apóstolo Deltamar. Serão 2 minutos para as perguntas, só para que as pessoas entendam. 7 minutos para a resposta, 7 para a réplica e 7 para a tréplica. Vocês, nesses 7 minutos, pode ser feito pergunta direta, com resposta direta. Se houver intervenção além do limite no tempo do outro, eu irei intervir. Correto? Então, apóstolo, você tem 2 minutos para formular sua pergunta ao senhor Kleber. Ok, muito obrigado. Nós estamos no século XXI e para esta geração, para a geração que nós estamos vivendo sobre a Terra, assim como nas gerações passadas, no Antigo Testamento, e nesses 2000 anos da história da Igreja Gentílica, Deus sempre enviou um profeta para a Terra, e hoje não seria diferente, porque Deus não pode nos julgar por um profeta que já não está mais na Terra, ou por um livro. Deus não pode fazer isso. Deus é o Deus dos profetas. E Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo, que é Deus Todo-Poderoso, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. De acordo com o que Jesus disse lá em Lucas, capítulo 17, versículo 24 ao 30, que assim como foi nos dias de Noé, seria também no fim. Está certo. Lá eles comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento e assim por diante. Tinham milhares de igrejas, milhares de religiões, milhares de falsos profetas, milhares de falsos sacerdotes passando por servos de Deus e pastores, e tudo que você vê hoje sobre a Terra, o lesbianismo, o homossexualismo, tudo isso que você vê hoje sobre a Terra havia lá no tempo do dilúvio. Mas também há uma coisa que as pessoas não prestam atenção. Lá nos dias do dilúvio, nos dias de Noé, havia um profeta, pela qual Deus falava aos seus filhos na Terra, que eram poucos. Em vista das bilhões de pessoas que haviam sobre a Terra, apenas 8 pessoas conseguiram se salvar através da mensagem de Noé. Mas, no debate anterior, o seu Kleber havia dito que a salvação era por Jesus. Mas agora ele diz que a salvação é por meio da Bíblia. A nossa salvação está na Bíblia. Foi o que ele disse aí na sua abertura. Agora, senhor Kleber, se a salvação, se a Bíblia é o suficiente para a nossa salvação, para nos salvar, aonde as pessoas deveriam ir antes da Bíblia ser escrita? Obrigado. Ok, deixa eu só concluir aqui. Seu Kleber, deixa eu só normalizar o tempo aqui. O senhor tem 7 minutos para responder a sua resposta, seu Kleber, e o tempo está com você. Beleza. Primeiro, deixa eu só reafirmar aqui o que eu disse. Eu disse que a Bíblia é suficiente para nós hoje. Eu não disse que a Bíblia é suficiente para a salvação. A salvação continua sendo, sempre será, Cristo. Existe só um método, que é Cristo. Ele que salva todos, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo. Não é a Bíblia, é Cristo. Agora, respondendo a sua pergunta.
Você me perguntou aonde as pessoas iam antes da Bíblia ser escrita. Primeira coisa, primeira questão, as pessoas iam sim aos representantes de Deus ali, que eram profetas, e não só profetas, sacerdotes, profetas, sacerdotes, até mesmo reis, porque Salomão era o rei, e ele era sábio, as pessoas vinham consultar ele. Então não era só profeta, sacerdotes, reis, era essa classe de pessoas, antes da Bíblia ser escrita, que eram juízes, profetas, sacerdotes, reis, juízes. Então existiam não só profeta, a pessoa que tinha nomenclatura de profeta, mas existia algumas classes de pessoas, profetas, sacerdotes, juízes, reis, que eram representantes de Deus aqui na terra, né, que as pessoas iam até esses homens que tinham este cargo, para então saber qual era a vontade de Deus. Agora, eu tenho que levar em conta que a revelação de Deus, ela é progressiva. A revelação de Deus, ela é progressiva. Entendeu? Deus não só se revela por intermédio dos profetas, dos escritos dos profetas. Deus se revela também por intermédio da sua criação. O Salmos também diz, Salmos 19, versículo 1, que os céus anunciam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Então, Deus tem a sua forma de se revelar. Então, Deus se revelou por meio dos profetas? Claro que sim, não só de profetas, sacerdotes, juízes, reis, beleza? Deus se revela também por intermédio da criação. Diz Paulo, no seu tempo, ele entendeu isso. Em Romanos 2,15, Paulo disse que Deus se revela por intermédio da nossa consciência. Deus implantou na nossa consciência os seus princípios morais, de maneira que, se o homem, mesmo não tendo conhecimento bíblico, mas se ele faz algo contra Deus, se ele peca, se ele transgride, a sua consciência é como um alarme que toca, dizendo que ele errou. A sua consciência acusa que ele errou. E mesma forma, se essa pessoa faz o que é certo, a sua consciência diz, não, você realmente fez certo. Então, Deus tem os seus métodos de se revelar, não só para os profetas, mas sacerdotes, reis, por intermédio da criação, por intermédio da consciência, e a última e plena revelação de Deus foi seu Filho Jesus Cristo, o qual nós temos a história dele nas Escrituras Sagradas. O irmão Deutamar, você acredita que Jesus é ou não é uma revelação plena e completa de Deus? Sim ou não? Jesus Cristo era a plenitude de Deus na terra. Você acredita? Ele era uma revelação completa de Deus, sim ou não? A pergunta é essa. Sim ou não? Jesus Cristo era um profeta e era a plenitude de Deus na terra. Eu estou te perguntando se Jesus era a revelação completa de Deus, sim ou não? Não fuja da pergunta, por favor. Sim ou não? Só quero isso. Não. Como profeta. Pronto, então agora como é que você diz que Cristo não é a revelação completa de Deus? Cristo é sim a revelação completa de Deus. O próprio apóstolo Paulo, em seu tempo, Jesus já havia subido, já havia ido para o céu, mas escrevendo aos irmãos de Colossenses, capítulo 2, versículo 15, Paulo disse que Jesus era a imagem do Deus invisível. Ele era a imagem do Deus invisível. E João, capítulo 1, versículo 1, o apóstolo João diz que ninguém conheceu ao Pai, senão o Filho unigênito o fez conhecer. Jesus era, sim, a revelação completa de Deus. Tudo que o homem precisa conhecer acerca de Deus é só olhar para a Bíblia e estudar a história de Jesus. Jesus é a última revelação de Deus, a última revelação de Deus é Jesus, e isso está contido nas Escrituras Sagradas. Última e a completa revelação de Deus. Agora, de maneira que nós, na nova dispensação, nós não precisamos mais de revelação. Nós não precisamos de alguém com uma outra mensagem. Se eu olho para Jesus, a história de Cristo, tanto nos evangelhos, nas cartas de Paulo, em tudo que os profetas disseram, eu entendo que não preciso mais de uma revelação. O que eu preciso, o que você precisa, o que nós precisamos
é de iluminação, para entender aquilo que já foi revelado. Jesus é a última revelação de Deus e é a completa revelação de Deus. Então, a gente não precisa, nós não precisamos de uma nova revelação, de uma nova mensagem. Eu olho para Cristo, a história de Cristo, do começo ao fim, e eu vejo Deus ali nas suas atitudes, nas suas ações, de maneira que eu não preciso mais de uma outra revelação para saber qual é a perfeita e agradável vontade de Deus. Em Cristo eu percebo tudo isso. Então, Cristo nas Escrituras, as Escrituras nos revelam, tanto os apóstolos, os profetas, escritores do Novo Testamento, mesmo depois da ascensão de Cristo, entenderam isso, que Cristo era a completa revelação de Deus. Então, eu tenho que entender as dispensações. Naquele tempo dos profetas, sim, as pessoas iam até os profetas, como iam os sacerdotes, como iam os reis, aos juízes, eles iam a essas pessoas. Mas Cristo, no Novo Testamento, todos os escritores entenderam, não, ele é a perfeita e a completa revelação de Deus. A igreja não precisa mais de revelação. Eu não preciso de alguém que venha lá, não sei das quantas, dizendo que viu anjo, trazendo uma nova revelação. Não. A revelação completa está em Jesus. E as escrituras sagradas nos mostram isso. Os escritores bíblicos do Novo Testamento nos mostram que a revelação completa é Jesus. Ok, seu Kleber, muito obrigado. Apóstolo Deltamar, você também tem 7 minutos para a sua réplica. O tempo já está com você. Ok, muito obrigado. O que nós vemos hoje, o que o seu Kleber está a falar, são interpretações, são achismos, são pensamentos, né? São imaginações, teologia, e tudo isso se aprende nesses livros de teólogos, nas escolas pastorais e nessas falsas igrejas que se vê aí. Agora, ele está dizendo que a Bíblia é o suficiente e que a Bíblia já tem toda a revelação. Se a Bíblia já tem toda a revelação, por que nesse cristianismo satânico e diabólico que se vê hoje sobre a Terra, existe milhares de igrejas protestantes diferentes? Existe milhares e milhares e milhares de igrejas evangélicas diferentes? Existem milhares de igrejas branamistas diferentes, igrejas reveladas, restauradas diferentes, igrejas católicas de todos os tipos, se a Bíblia está revelada. Mas que revelação é essa que ninguém se entende? Mas que revelação é essa que ninguém concorda com ninguém? Os adventistas não concordam com os testemunhos de Jeová, os testemunhos de Jeová não concordam com os batistas, que não concordam com os metodistas, que não concordam com a congregação cristã, que não concordam com a Assembleia dos Deuses, que não concordam com os branamistas. Ora, afinal de contas, essa Bíblia está revelada ou não? Que revelação confusa é essa que cada pastor de igreja tem uma compreensão da Bíblia? O que o seu Kleber está dizendo aqui são apenas delírios, aprendendo nessas escolas pastorais, nesses livros. Agora, a Bíblia, de fato, é a palavra de Deus, porque foi escrito pelos profetas. Eu quero perguntar aqui, senhor Kleber, o senhor pode me mostrar algum livro da Bíblia que foi escrito por um sacerdote? Livro do sacerdote. Se foi escrito... Bom, os escritores bíblicos... Tem que ir direto ao ponto. Bom, os estudiosos, todos entram em consenso de que sim. O livro de 1 Samuel, 2 Samuel, teve parte que Samuel escreveu. Diga-me o livro de um livro da Bíblia que pertence a um sacerdote. Samuel escreveu o livro. Samuel era um profeta. Diga-me o nome de um sacerdote que escreveu o livro. Como? Era sacerdote também. Não, senhor Kleber, você não vai tumultuar aqui. Ouça a pergunta e responda. Todo profeta é um sacerdote, mas nem todo sacerdote é um profeta. Arão era um sacerdote, e ele era porta-voz, profeta de Moisés. Eunatã, Zadok, Azarias, Zacarias, assim por diante. Grandes sacerdotes. O pai do sacerdócio foi Arão. Vou perguntar de novo, pode me mostrar um livro da Bíblia que pertence à autoria de um sacerdote? Não. Claramente não. Então você está de acordo que os livros da Bíblia foram escritos pelos profetas ou pelos escribas? E os escribas não eram os autores daquilo que eles escreviam, por assim dizer. Eles estavam a contar a história dos reis de Israel, dos profetas e do povo de Israel. Eles sentavam na presença dos reis para escrever, de acordo o livro de Esther, capítulo 1. O senhor não pode mostrar aqui o livro de um sacerdote, porque Amós 7 diz que Deus revela os seus segredos aos seus servos, os sacerdotes? É isso que está escrito lá? Sim ou não, senhor Kleber? Sim.
Aos seus servos, os profetas. Não é isso que está escrito. Não é isso que está escrito lá. Não, senhor. É isso. Amós 3:7 diz que Deus... Não, o senhor não pode me interromper assim, a não ser que eu lhe pergunte. Amós 3:7 diz que Deus revela os seus segredos aos sacerdotes? É isso que está escrito lá? Negativo. Ele revela os seus segredos a quem? Aos seus servos, os profetas. Exato. Não os seus servos, os sacerdotes, mas os seus servos, os profetas. Quando você vai para Apocalipse 10:7, lá diz que nos dias da voz do sétimo anjo, que o senhor nem sabe do que se trata, nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, que o senhor nem sabe do que se trata. Se souber, o senhor vai dizer aqui. Nos dias da voz do sétimo anjo. Que sétimo anjo é esse? Que trombeta é essa? Quando ele tocar a sua trombeta, se revelará, se cumprirá os segredos de Deus, como ele anunciou aos seus servos, os sacerdotes? É isso que está escrito lá? Sim ou não? Aonde em Apocalipse? Apocalipse 10:7. Eu quero que o senhor responda direto. Se o senhor não souber, o senhor diga, eu não sei. De acordo com Apocalipse 10:7, é dito, nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, se revelará, se cumprirá os seus segredos, como foi anunciado aos seus servos, os sacerdotes, é isso? Se o senhor não sabe, pode dizer que não sabe, senhor. Sim. Eu vou responder. É isso mesmo. Diz isso. Aos sacerdotes, os segredos de Deus seriam revelados de acordo com o que ele disse aos sacerdotes? Ora, ele não sabe, aos seus ele servos, vai vasculhar a os Bíblia. profetas. Sim, aos seus servos, os profetas. Agora, o senhor pode me dar o versículo onde Deus diz, e Deus Todo-Poderoso irá revelar os seus segredos aos seus servos, os sacerdotes? O senhor pode me dar aí o capítulo, o livro, o versículo, onde que Deus se revela aos sacerdotes para levar uma mensagem à humanidade? Onde Deus revela os seus segredos aos sacerdotes? Bem, vamos lá. De acordo com Oséias 12... Eu posso te mostrar na Bíblia 14, vários textos. Não. Eu não lhe fiz pergunta. De acordo com Oséias 12:14, lá diz que por um sacerdote, Deus tirou Israel da terra do Egito. É isso que está escrito lá? Não. Responda. Não, por meio de um profeta. Não é isso que está escrito. Não é isso que está escrito. Senhor Kleber, Oséias 12:14 diz, e o Senhor Jeová, por meio de quem que tirou o seu povo da terra do Egito? Confirma de um profeta. De um profeta, o Senhor Deus Jeová tirou Israel da terra do Egito, e por meio da Bíblia, ou por meio do sacerdote Arão, o povo foi preservado? É isso que está escrito lá? Foi por meio da Bíblia que o povo foi preservado? Por meio de um profeta, nobre. Por meio de um profeta. Por meio de um profeta. O Senhor Jeová tirou Israel do Egito, não por meio... Senhor Kleber, por favor, só responda e aí eu continuo. O senhor vai ficar me atropelando. Por meio de um profeta, pode. O Senhor Jeová tirou Israel da terra do Egito. Por meio da Bíblia? Não. Por meio de uma igreja chamada Igreja de Cristo? Não. Universal, mundial, internacional, Deus é amor, católica? Não. Por meio de uma religião? Não, senhor. Como foi que Deus tirou Israel da terra do Egito? Por meio dos sacerdotes, porque lá havia muitos sacerdotes, Janes, Jambres, e havia também lá o Datão, o Coré, o Abirão, e muitos deles. Agora lá diz que foi por meio de um profeta. E por um profeta, não por meio dos livros de Moisés. Viu, seu Kleber? Não, os 5 livros de Moisés estavam lá, e eram originais. Hoje eu só tenho algumas falsas versões da Bíblia aqui, 3 delas. Mas lá eles tinham os originais. Não foi por meio dos rolos de Moisés que o povo foi preservado, mas por meio de um profeta chamado Josué. Deus fala por meio de um profeta. Deus revela os seus segredos por meio de um profeta. O profeta hoje é Cacô Felipe.